Começa agora, programa Conviver. Apresentação, Afonso Moreira Júnior. Olá, você que nos acompanha pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da Fundação Espírita André Luiz e também pelo nosso portal mundomaior.com.br. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao programa Conviver, inteiramente dedicado ao diálogo interreligioso. Eu sou Afonso Moreira Júnior e o Mandurinha Só Não Faz Verão. Na produção e direção do programa de hoje, Alex Monteiro. No apoio à produção, José Damião. Nos trabalhos técnicos, Rogério Palma e Jefferson de Carvalho. Na edição, Edi Pontes. Na divulgação, Silvana Zandomeni. Na apresentação, esse que vos fala, Afonso Moreira Júnior. Na supervisão, Guiomar Santana. Realização, TV Mundo Maior. Na pauta do programa Conviver de hoje, diálogo interreligioso, um tema muito importante, muito na atualidade, infelizmente, cada vez mais comum entre nós. Perseguições religiosas. E nós convidamos o professor Luiz Frois, que é historiador formado pela Universidade de São Paulo, a USP, para participar aqui do nosso Conviver de hoje. Professor, tudo bem? Tudo bem. Então, vamos lá, vamos conversar sobre esse assunto tão empolgante, por um lado, e que a gente vê como a perseguição religiosa sempre existiu nesse país e ela continua até hoje. Infelizmente. Conhecer o mal é para poder vencê-lo. Essa é uma sugestão dos espíritos benfeitores. Professor Luiz, agradeço a sua presença aqui no programa, o senhor que também é espírita, com Allan Kardec, como nós, que vem aqui dar a sua informação, o seu conhecimento, o seu depoimento a propósito destas perseguições religiosas. Voltando assim no passado, aonde foi que tudo começou? Bem, vamos falar mais de Brasil em si, né? Que acho que é o ponto mais interessante. A perseguição sempre existiu ao longo da história, sempre existiu essa perseguição religiosa, mesmo nos tempos mais antigos. A gente teve essa perseguição desde as primeiras civilizações, começando em Ur, sempre existiu aquela coisa de impor sua religião ao outro que era dominado. Mas a gente, voltando aqui ao Brasil, que eu acho que é o ponto principal que a gente nos interessa mais, a gente já tem essa perseguição religiosa já no começo da colônia, em cima principalmente dos judeus. A gente teve os judeus, cristãos novos, vieram para cá como punição, e muitos deles não continuaram na sua fé, não aderindo ao cristianismo, o que levou a uma perseguição. Mas eles tiveram um período na época colonial que teve um grande desenvolvimento para eles, que foi na época do domínio holandês. Assim que eles fizeram a primeira sinagoga em Recife, em Olinda, lá naquela região, tem lá a primeira sinagoga, que é exatamente feita pelos judeus naquele período. Após os holandeses serem expulsos, eles também vão embora e vão, por incrível que pareça, eles vão para onde? Para Nova Amsterdã, que veio a ser, no futuro, Nova York. Então, esses judeus que fundaram as primeiras sinagogas no Brasil também saem do Brasil exatamente com a expulsão e vão exatamente para Nova York, onde fundam lá e continuam lá até hoje. Você vê que tem uma grande área judaica dentro da cidade de Nova York, tem muitos judeus lá, exatamente, mas foi lá desde o início da criação da cidade de Nova York, que antes de chamar Nova York, chamava-se Nova Amsterdã. Ô, Luiz,
Esse seu relato é muito interessante. Os judeus saem aqui do Brasil perseguidos e vão para os Estados Unidos da América do Norte, e lá eles vão se localizar na região que hoje é Nova York. Agora, fala um pouquinho dessa perseguição aos judeus. Eles vêm da Europa, fugidos da perseguição a que estavam sujeitos, na condição de cristãos novos, eles vêm na condição de convertidos ou assumindo ainda a fé religiosa judaica? Não, eles vêm com a condição já de convertidos, tá? Então vamos pôr assim, a princípio muitos se convertem para a perseguição e mas continuam dentro das suas casas, continuam dentro da religião judaica. Externamente eles continuam, fazem exatamente aparentemente se convertem ao catolicismo, mas dentro do seu meio fechado, eles continuam a prática do judaísmo. E eles estavam no Brasil, vamos ver aqui, que região eles estavam sediados aqui no Brasil? Eles sediaram inicialmente, a maior parte dos judeus que vieram nessa deportação para o Brasil, vamos por assim, a princípio exatamente na região Nordeste. Nordeste. Isso. Nordeste. Que foi a primeira região que se desenvolveu no Brasil, tá? O Sudeste aqui só vai se desenvolver realmente como atrativo só muito depois, só ao longo do século XVII. Então, nós estamos falando, então, em que época? É logo no princípio da colonização, no século XVI até o século XVII. Isso. Tá? 1550 a 1650, aproximadamente. E os holandeses estavam dominando a região, é isso? Exatamente nesse período, foi o período que os holandeses vieram e ocuparam o Nordeste, até serem expulsos de lá pelos próprios brasileiros. Mas os holandeses continuaram perseguindo os judeus. Não, os holandeses nunca perseguiram os judeus. Muito pelo contrário. Não, eles não perseguiam. Quem perseguia eram os portugueses. Entendi. Então, durante a ocupação holandesa, eles puderam abrir as sinagogas. Eles abriram a primeira sinagoga da América exatamente por causa da parte liberal que os holandeses tinham quanto às religiões. A primeira sinagoga da América foi em que cidade, Luiz? Se não me engano, é Recife. Recife. Olha só, esse é um marco histórico. Bom, eles vão lá para os Estados Unidos e a perseguição aqui no Brasil prossegue. Após isso, continua a perseguição no Brasil. Aquela coisa, sempre o cristão novo, como cristãos novos, nunca dizendo que são judeus de fato, né? E alguns acabam se convertendo mesmo ao catolicismo com o tempo, tá? Que a gente tem aquela coisa das famílias que são terminadas em planta, que muitas são origem de cristãos novos, mas não é só eles, não. Tá? Eu tenho, por acaso, um antepassado meu, que é exatamente o descobridor da Ilha da Madeira, Ilha dos Açores, que deu origem primeiro à família Câmara. Ele era um cristão novo, o pai dele era judeu. Então, era exatamente, a gente tem que ter essa noção que muitos de nós, lá no fundo, atrás, todo mundo deve ter um pouco de sangue judeu, não tem como escapar disso. Só que eram os judeus da Península Ibérica, que eram os marranos, que são judeus mais festivos, mais alegres. E quando eles se convertiam aqui no Brasil, quando vinham para cá, na condição de cristãos novos, como era chamado, eles assumiam sobrenomes de árvores, é isso? Macieira, limoeiro, carvalho. Isso já em Portugal, já em Portugal. E de nomes de animais também, tá? Não quer dizer que todo nome de animal, todo nome de planta, sobrenome com a ver, seja origem de cristão novo. Mas tem uma grande quantidade que sim. Muito bem. Luiz, a gente vai voltar à questão judaica, mas parece que houve também nessa época perseguição
aos muçulmanos? Foi nessa época também? Os muçulmanos estão no mesmo período que os judeus são expulsos da Península Ibérica, exatamente com os reis católicos, inicialmente com a tomada final do último reino sarraceno no sul da Espanha, em Granada. Os reis católicos puseram ou se convertiam, tanto os judeus quanto os muçulmanos da região, ou se convertiam ou eram expulsos. Então, vários deles se converteram, viraram cristãos novos, tanto judeus quanto muçulmanos. E os muçulmanos, quer dizer, tinham essa perseguição. Então, a gente tem essa luta contra os muçulmanos já no norte da África. Os portugueses tomaram Tânger, tomaram várias cidades, Ceuta, no Marrocos. Eram possessões portuguesas que depois passaram a ser espanholas. Mas inicialmente foram os portugueses que tomaram. Mas sempre com a luta contra os sarracenos, contra os muçulmanos. Aqui no Brasil, essa perseguição vai se dar em cima dos escravos que vêm da região do Congo, do Níger, que já são africanos com religiões muçulmanas, de religião muçulmana. E esses escravos tiveram uma grande concentração na Bahia. E aí a gente teve a revolta dos malês. Os malês eram muçulmanos. Então, era a revolta, então é uma perseguição também a eles, exatamente por não serem cristãos, católicos, principalmente. O Estado naquela época era um Estado católico, que estava unido à religião. Sim, Luiz, tem uma informação aqui que eu gostaria de ouvir o seu comentário. O Estado brasileiro, ou seja, o governo brasileiro, é que pagava os religiosos da Igreja Católica. Isso é correto? Isso foi até o Império. Isso então é verdade. Confere. Dentro do Império, quem pagava o salário dos religiosos eram, tanto assim que o imperador era o chefe máximo da igreja aqui. Ele respondia ao Papa, mas ele tinha esse dever, tá? Exatamente por ser um país oficialmente católico, onde a gente era uma religião de Estado. Tá? O Estado tinha religião própria. Então, o Estado estava vinculado à Igreja Católica Apostólica Romana a ponto de subsidiar os sacerdotes católicos com o tesouro. De algum jeito eles mantinham a estrutura da igreja era mantida pelo Estado em algum ponto. Lógico que através de doações de terras, através de doações deles poderem fazer colégios, montar os colégios, fazer também outras atividades que eles deixavam eles explorar as religiões. E aí, com isso, eles podiam... a igreja não pagava impostos, eles não pagam impostos sobre as atividades que eles têm, de vez em quando atividades comerciais, apesar de dizer que não se podia ter comércio aberto, né? Quem tem comércio aberto é judeu, então se é judeu você não pode ter nome, não pode ser nobre, não pode ser esse tipo de coisa. Então era uma das características da nobreza você não poder mexer com dinheiro. Quem mexia com dinheiro era pecador, então não podia. Mas a igreja tinha suas coisas que fazia isso, exatamente isso. Não podia mexer com dinheiro, mas podia gastar o dinheiro. Sim, isso sim. Tá? É chamado a loja aberta. Não podia ter um comerciante, não podia nunca ser nobre. Exatamente porque ele mexia com dinheiro, era vil. Meu caro professor Luiz, vamos dar um retorno até a Europa nesse instante. Na época da perseguição dos jesuítas, porque eles foram perseguidos, foram expulsos aqui do Brasil, mas antes disso, vamos falar um pouquinho da perseguição contra os jesuítas na Europa. Eles estavam praticamente se consistindo numa ameaça política, queriam tomar o poder. O que há de realidade, de intriga em tudo isso? Quem
quem fez essa perseguição aos jesuítas, e foi só durante o período dele, da sua administração, teve foi o Marquês do Pombal, que era o chefe de governo do rei Dom José I, o pai da Maria Louca, Dona Maria I. Então, a gente tem exatamente, foi aí a perseguição, Pombal tinha uma certa perseguição certa não, para valer, ele expulsa, não, ele consegue expulsa a Companhia de Jesus de Portugal e das suas colônias, também o Brasil entra, não só o Brasil, como aí é Índia, é China, tá? Que a gente tem Macau, tem várias outras possessões que os portugueses tinham, o Império Português tinha. Então, os jesuítas que eram exatamente aqueles que mais faziam, que mais tinham os espaços religiosos, aqueles que mais categorizavam a população indígena, foram expulsos. Foram expulsos e perderam todos os seus privilégios, todos os seus imóveis que eles tinham, os colégios, as fazendas. Tem um jesuíta brasileiro, o Antonil, que é um livro muito interessante. O Antonil tem uma coisa sobre exatamente o que ele faz sobre o império, o que funcionava no Brasil. E aí mostra muito. E os próprios jesuítas tinham fazendas de cana-de-açúcar com escravos. Os jesuítas tinham isso. Professor Luiz, vamos aqui valorizar um pouco. Nós não estamos aqui para demonizar o Marquês de Pombal, nem demonizar os jesuítas. Mas com a isenção histórica, falando dos jesuítas no Brasil, eles conseguiram efetivamente fazer os índios, os silvícolas, os selvagens, os donos do Brasil, os verdadeiros brasileiros, conseguiram fazê-los trabalhar de boas, porque, pelo que consta, ao invés de impor a fé, a religião católica, eles aprendiam a religião, aprendiam a língua e o idioma dos silvícolas, respeitavam o direito que eles tinham de exercitar a própria religião, e assim os silvícolas, os verdadeiros brasileiros, se transformavam em parceiros dos jesuítas. Isso aí corresponde à realidade histórica? Isso corresponde, sim, em parte é exatamente isso que os jesuítas conseguiram. Você vê a obra do Anchieta aqui, não só em São Paulo, mas todo ao longo de toda a nossa costa do Sudeste, até Espírito Santo, porque o Anchieta trabalhava em toda essa área, ele do Espírito Santo a São Paulo. Ele conseguiu catalisar e conseguiu trazer, ele fundou aqui a cidade de São Paulo exatamente em cima disso, exatamente através da catequese, através exatamente dele entender a língua tupi-guarani, entender e conseguiu com isso não só também fazer casamentos entre raciais. A gente não pode esquecer que o Tibiriçá, que era o cacique da cidade de São Paulo, onde a aldeia do Tibiriçá fica hoje, onde é o Colégio São Bento, no centro da cidade, ali é que era a aldeia dos indígenas de São Paulo. Então, você vê que o pátio do colégio está bem próximo, só tem a rua Boa Vista no meio, né? Então, assim, de um ponto, exatamente era a aldeia do Tibiriçá, e outro era onde foi colocado o colégio jesuíta, o pátio do colégio. E também você vê a proximidade tão grande que só era uma rua, é a Rua Boa Vista, que hoje é a Rua Boa Vista, exatamente faz a ligação entre exatamente os dois pontos. E a gente põe exatamente, eles conseguiram, e Tibiriçá casou a filha dele, a filha dele foi casada exatamente com o chamado, estamos falando, fugindo o nome, exatamente o pai dos paulistas, tá? Que é exatamente aquele que dá toda as famílias quatrocentonas paulistas e descendem mais ou menos dessa figura. Foi um degredado abandonado na costa de São Paulo antes de começar a colonização de São Paulo. Então, ele tinha o João Ramalho. O João Ramalho é o principal, e ele casa com a filha do Tibiriçá. E aí começa toda essa coisa. Tanto assim que São Paulo, a importância disso dos jesuítas em São Paulo, que você vai ver que eles ocupam, vão para Itu, vão para vários lugares, ocupam várias regiões, mas não só aqui em São Paulo, mas no Nordeste também. Mas você vai ver que essa importância
dele ter conseguido, os jesuítas conseguirem exatamente essa união entre os paulistas, bandeirantes e os índios, que a maior parte das bandeiras, a maior parte dos bandeirantes, todos os que vieram de Portugal, eles não vinham com mulheres portuguesas de lá. As mulheres portuguesas não vinham, só vinham os homens. E aí eles casaram com as índias, foram casando com as índias. Então, vamos pôr assim, quase todos os paulistas mais antigos são todos descendentes, têm ascendência indígena também. E tanto assim que São Paulo falava a língua geral. Em São Paulo se falava a língua geral até o século XVII, princípio do XVIII. A língua geral era uma mistura de português com tupi-guarani. Olha só, poucas pessoas sabem disso. É uma coisa que as pessoas se perderam. Tanto assim que a gente vê em São Paulo, por que São Paulo tem tantos lugares com nomes indígenas? Pois é. Por causa disso. Carandiru, por exemplo. Anhangabaú, e aí você vai por tudo isso aí, a gente vai pondo, são todos nomes, Tietê, Mogi, tudo é nome Sucupira, quer dizer, você vai pegar, são tudo nomes indígenas. Pois é. Vários, Sapopemba, quer dizer, tudo isso é indígena. É verdade. Penha também? Não, Penha não. Penha já é uma coisa que veio da Europa. É um nome europeu. Que é Nossa Senhora da Penha. Ficou por causa disso. Que nem a freguesia do Ó, é Nossa Senhora do Ó. Entendi. E são as duas. E são dois lugares dos primeiros ocupações da cidade de São Paulo. Não é só o pátio do colégio. A gente tem o pátio do colégio, é o pátio central, mas as primeiras ocupações da cidade de São Paulo é exatamente Freguesia do Ó, a Penha e Santa Amaro. Professor Luiz, com todo esse saldo positivo deixado pelos jesuítas, o que se depreende é que o Marquês de Pombal pôs terror atrás dos jesuítas porque eles eram uma ameaça política ao poder dele próprio. Sim, porque ele era o chamado déspota esclarecido, ele queria aquela coisa de imposição, e os jesuítas eles já tinham uma outra visão de mundo, eles já tinham uma visão mais eclética nesse sentido. Os jesuítas eram muito ligados, as obras jesuítas sempre são obras muito grandiosas, não só na parte educacional, mas em várias coisas. Muitos jesuítas viraram cientistas, tinham vários cientistas que foram jesuítas, então a gente começa a ver que eles não eram simplesmente pessoas paradas. Eles faziam com que o povo pensasse, eles levavam conhecimento, eles tinham uma coisa muito maior nessa parte educacional, porque eles não ficavam na coisa tradicional, só pode ensinar isso. Não, eles eram abertos, eles tinham uma mente muito mais aberta, exatamente para eles entrarem em vários lugares, não só no Brasil, como eu falei, os primeiros portugueses a chegar no Japão são os jesuítas. Aliás, um dos primeiros jesuítas no Japão tinha o mesmo nome que eu, Luiz Frois. Então, olha aí. Exatamente. E ele foi um dos primeiros a chegar no Japão. E eles aquela série que está passando agora, o Shogun, mostra lá os jesuítas portugueses lá. Exatamente, os jesuítas portugueses foram os primeiros a chegar no Japão, a fazer contato com os japoneses. Nós estamos aqui no programa Conviver, convivendo com a história, por intermédio do professor Luiz Frois, que é historiador, professor de História, historiador formado pela Universidade de São Paulo e que é espírita também. Professor Luiz, dando um salto no tempo, vamos à época de Dom Pedro II, as perseguições que aconteceram naquela época, como o senhor já colocou muito bem aqui, o Estado não era laico, o Estado era católico e subsidiava os sacerdotes católicos, ou seja, o Estado bancava a folha de pagamento da Igreja Católica. O que vai acontecer? O que vai pegar para que Dom Pedro II, um homem tão justo, tão equilibrado, bom senso, com tanta cultura, ponha pilha nessas perseguições religiosas? Ele em si não pôs pilha, ele em si ele fechou os olhos para essa parte religiosa, tá? Assim que tem uma questão com a igreja, exatamente porque como ele também era maçom, e na época, se você era maçom, você não podia ser católico.
Então, ele tenta dizer que teve uma questão religiosa grande com um bispo que ele mandou prender e outra coisa, porque ele não queria obedecer a ele, exatamente porque ele achava que os maçons você não podia ser maçom e ao mesmo tempo ser católico. Então você já tem essa coisa que ele próprio não aceitava. O Dom Pedro II ele seguiu muito o mestre que ensinou ele toda essa parte, todo esse conhecimento, que deu incentivo para ele ter esse conhecimento que ele teve. É uma pessoa que falava, se não me engano, 8 línguas diferentes ou mais. Ele viajou o mundo por conta própria, pagando por seu próprio bolso. Então, são coisas fantásticas. E pagou estudos, tanto na área científica como cultural, bolsas de estudo para vários brasileiros estudarem na Europa, do próprio bolso, nunca do Estado. Isso é uma coisa que as pessoas esquecem. E ele, em si, ele não tinha essa versão a qualquer outra religião. Ele era católico, por ser católico e tal, mas ele aceitava qualquer outra. Ele não. Mas é uma coisa que as pessoas não entendem. Ele, apesar de ser um imperador, ele não mandava no Brasil. Se dependesse dele, e pelos ensinamentos que ele tomou do grande professor que ele teve, que foi o José Bonifácio, foi exatamente o tutor educacional dele, inicial. Até que tiraram ele porque estava abrindo muito a cabeça do imperador, do futuro imperador. Né? Mas foi que o Dom Pedro I deixou o José Bonifácio como tutor do Dom Pedro II. E o José Bonifácio era um grande liberal e era anti a escravidão. Ele tentou, logo da independência, acabar com a escravidão, mas não conseguiu, não é convencimento a Dom Pedro I. O Dom Pedro I até aceitou isso aí. Quem não aceitou foi a elite escravocrata que a gente tinha no Brasil. Se o Dom Pedro I e depois o Dom Pedro II, e foi o que acabou acontecendo, acabasse com a escravidão, abrisse essa parte tão liberal, o Brasil tinha se dividido em vários países. Então, por isso, não foi a família imperial. A família imperial nunca teve um escravo. A família imperial pagava a forria para vários outros escravos e ela escondia escravos fugidos. Isso são coisas que as pessoas esquecem. Mas, exatamente, a família imperial foi sempre contra a escravatura e sempre fez a campanha contra a escravatura. Tanto assim que ela era muito ligada aos políticos liberais. E que, por coincidência, vários desses políticos liberais eram os primeiros espíritas brasileiros. O principal de todos, o Bezerra de Menezes, que era do Partido Liberal, na época do Império, e nunca foi perseguido, e muito bem quisto dentro do Império em si. E outros políticos, que eu acabei levantando, também eram liberais e espíritas também. Então a gente tem aí, quer dizer, sempre foram tratados bem. A perseguição começa para valer com a República. A Primeira República, com o golpe militar de 1889, de 15 de novembro de 89, ela, pelo seu modo de ser, ela acaba com o Estado laico. Mas, por outro lado, como ela foi feita e proporcionada, feita pelos militares e bancada pelos escravocratas que perderam os escravos, eles não queriam, após isso, deixar que os escravos dar um apoio que a família imperial, o império queria fazer, era cuidar desses escravos que foram libertos, dar condições para eles viverem, dar benefícios para eles poderem ter escolas, poderem trabalhar, dar terras para eles. E a oligarquia, exatamente, a antiga escravocrata, era contra isso aí. Então, ela fechou essa parte social, e, ao mesmo tempo, começou uma perseguição. E essa perseguição começa exatamente pelo diferente. E aí a gente tem a perseguição às religiões africanas, começa uma perseguição forte da Primeira República às essas religiões, que eram fechadas, e o espiritismo acabou entrando também dentro desse molde, porque exatamente como era uma coisa diferente, e também o pessoal achava que os espíritas eram charlatões, tinha essa visão do charlatanismo, exatamente, que não era uma coisa que eles não conseguiam entender, que eles tinham medo. A perseguição também foi feita em cima dos espíritos,
fechando centros, prendendo vários médiuns, várias coisas espíritas durante a Primeira República. E consta que Bezerra de Menezes foi pessoalmente se dirigir ao imperador Dom Pedro II, procurando aí um meio de aliviar essa situação. Isso consta da história? Consta sempre que, exatamente, porque como ele tinha essa parte pertencia ao Partido Liberal e era uma pessoa muito bem colocada dentro do partido, ele, apesar de não ter chegado a cargo de ministro nem nada, mas a gente tem exatamente os grandes liberais eles tinham um bom relacionamento com ele, e o Dom Pedro nunca deixou de abrir as portas para o conhecimento exatamente disso. O próprio Dom Pedro falava hebraico, ele estudou hebraico, ele estudou árabe, então ele era muito aberto ao conhecimento. Então, para ele, o desconhecido era uma pessoa que adorava ver as coisas desconhecidas. Era aquela coisa ele tinha essa percepção por tecnologia, trazer tecnologias para o Brasil para modernizar o país. Então, ele sempre foi muito aberto nesse sentido, a ter exatamente essa abertura para qualquer um que falasse, sendo sério, sendo uma coisa séria. Ele sempre nunca deixou de respeitar ninguém. E a gente tinha a maior liberdade de imprensa naquela época. Tanto assim que você vê o que se fala, você pega os jornais da época do Império, as caricaturas que falavam sobre Dom Pedro, que falavam sobre a princesa, que falavam qualquer coisa, o modo que falavam, se fosse hoje, você estava preso. Professor Luiz, diz uma coisa. Essas perseguições durante o Império, o Segundo Império, que fim levaram? O imperador aliviou, tomou partido das religiões? Ele sempre, a perseguição no Império ele tentava abafar, ele tentava dentro daquilo que ele conseguia fazer. Ele nunca, apesar de ter o poder moderador, ele nunca usou do poder moderador para impor alguma coisa. Ele era contra a imposição. Porque se é um liberal, ele é contra a imposição. Exatamente, e é uma coisa curiosa que a gente pega, como o espiritismo e o liberalismo têm muita coisa em comum, e exatamente o livre-arbítrio é a principal premissa das duas linhas filosóficas, e o imperador, como tinha esse lado liberal em certas coisas, ele não era um liberal total, mas ele tinha uma ideia, por ter sido criado, educado por liberais, ele tinha essa percepção de aceitar o próximo, mesmo que não concordasse. Muito bem. E tudo isso que o senhor está dizendo confirma aquilo que a gente aprendeu por conta própria, porque na escola não ensina tudo isso, nem na faculdade, que Dom Pedro II foi efetivamente, talvez, olhando assim, guardado as devidas proporções históricas, o melhor administrador, o melhor dirigente que o Brasil já teve. Ele é uma pessoa, no tempo dele, que é muito bem questionado, ao ponto, por exemplo, ele viajou para vários lugares do mundo. Por exemplo, ele esteve na Feira Mundial, se não me engano, de Chicago. Ele esteve visitando os Estados Unidos, onde ele testou o tratamento do telefone junto com o Graham Bell. Aí trouxe o telefone para o Brasil, ele próprio. E você vê, a passagem dele nos Estados Unidos foi tão interessante que pouco depois teve uma eleição nos Estados Unidos para presidente. Você sabia que ele foi, sem ser candidato, o nome, porque nos Estados Unidos você naquela época você pegava um papel e punha o nome da pessoa que você queria que virasse presidente. O nome dele não apareceu em quarto lugar? Meu Deus do céu! Olha só, dando um salto no tempo, professor Luiz Frois, vamos ao Estado Novo, Getúlio Vargas, ditadura, perseguições religiosas severas naquela época. É possível o senhor recapitular um pouco para nós essa época? Sim, o Getúlio ele é uma cria do positivismo. Ele é um resultado do positivismo, que foi exatamente o que fez a Revolução, os militares, Benjamin Constant, era o principal expoente positivista no Rio,
Então, assim, que a única igreja positivista que existe, religião positivista, tem um templo, fica no Rio de Janeiro. Mas exatamente o positivismo vem muito aquela coisa da ciência, que é uma coisa que a gente tem, com a gente como espírita, a gente tem que ter exatamente. Kardec se baseou na sua, exatamente para fazer os livros que ele fez, como ele fez essa pesquisa que ele fez para fazer os livros, foi exatamente um método científico em cima do quem propunha esse tipo de coisa, era exatamente o positivismo. Então, ele tinha uma ligação muito grande com o positivismo, e esse positivismo foi exatamente o que chegou no Brasil também, tá? Essas ideias positivistas, que contaminam exatamente os militares aqui no Brasil, e o Getúlio Vargas é um adepto, grande adepto, ele foi ensinado por exatamente o grande caudilho que teve no Rio Grande do Sul, e com ele exatamente traz essa ideia positivista de controle, meio ditatorial, meio antidemocrática, de imposição das ideias. E com isso, quer dizer, essa parte em parte, essa coisa que já acontecia durante a Primeira República, a perseguição aos centros de Umbanda e aos centros espíritas, durante o Estado Novo, até o Estado Novo, ela tem uma intensificação grande. Exatamente porque aquela ideia muito grande que ele adota, o Estado Novo, é uma cópia do Estado Novo que teve no fascismo português, que é o Estado Novo que o Salazar faz em Portugal, exatamente o Getúlio copia até o nome, Estado Novo de Portugal, nesse sentido, e copia. Então, você vai ver, o Getúlio é uma cópia de tudo que é fascista da época. O sistema, o método, pegou do Salazar, as leis trabalhistas ele copiou exatamente do Mussolini, a Carta do Lavori, que foi traduzida e feita para o português, colocada pelo ministro do Trabalho, que era o Lindolfo Collor, do Getúlio. Então, você começa a ver que o Getúlio ele trabalha muito em cima dessa ideia fascista de poder. E essa ideia de fascista ela controla muito também as religiões. Ela controla muito o que pode e o que não pode. E ela é meio discriminatória em parte, né? Apesar de como ele adotou essa ideia do fascismo português, que já é um fascismo voltado para uma coisa já de entender que não é uma raça pura, muito, muito pelo contrário, que o português é uma raça composta e compõe com as suas colônias um povo português. A miscigenação é uma regra no Império Português. O único império que tem como regra fazer a miscigenação, exatamente porque é um país pequeno e para governar tanta coisa precisava de gente. Então tem que se fazer a miscigenação, seja aqui com os índios, seja na África com os negros, seja na Índia com os indianos, aí, e na China com os chineses, aonde fosse, ele sempre teve a coisa da miscigenação. E o Getúlio pega esse viés. Então, tanto assim que o Casagrande Senzala é baseado, é exatamente o expoente disso aí. E como a gente mostra exatamente a miscigenação brasileira. Mas o Getúlio tenta controlar essa miscigenação, ao mesmo tempo, ele trabalhando com essa parte, o negro ou as religiões meio que deixam um pouco, o pessoal não entende, que é o espiritismo. Até hoje a gente confunde o espiritismo em si é confundido com religiões de origem africana e outras coisas. Exatamente porque exatamente isso vem dessa época. A gente tem essa perseguição, o pessoal olha errado, olha torto, mexe com espíritos, o que vem a ser isso, o pessoal tem uma certa preconceito colocado, né? Existe um grande preconceito muito grande. É verdade. Professor, neste final aqui do programa Conviver de hoje, eu gostaria de passar a palavra para o amigo para que fizesse um comentário a propósito da perseguição religiosa através dos tempos. A tendência é que essa perseguição seja amenizada pela ação
maciça dos direitos humanos, das intervenções, a coisa vai continuar? Qual seria a razão dessa perseguição renitente ao longo dos séculos? Há uma coisa que a gente acha que chama muita atenção, e nesse patamar religioso, é exatamente, por exemplo, a gente hoje tem que as religiões mais ortodoxas, mais fechadas, por exemplo, os muçulmanos, a gente tem como fosse todo muçulmano é um radical. Não. É uma minoria que é um radical que impõe o modo de tratar os outros. E eles entram nessa. Porque eles querem também todo mundo viver, que cada um tem a sua fé na sua. Então, não é porque a pessoa é muçulmana, é terrorista, é uma coisa que o Ocidente, nos últimos tempos, sempre colocou. E ainda por cima com esse problema com Israel, o que é, o que não é. Mas há uma coisa que as pessoas esquecem. Lá atrás, no período do grande califado que teve de Granada, na Espanha, esse califado, as três religiões conviviam em paz. Os judeus, os cristãos e os muçulmanos, e não existia perseguição dentro do califado. Cada um podia ter a sua religião e cada um podia trabalhar e fazer o que quisesse. Não existia uma imposição. E o mais incrível, exatamente nesse mesmo período, naquela época, foi exatamente o lugar do mundo mais desenvolvido tecnologicamente, que existia uma coexistência entre as três religiões. Então, você veja bem que o convívio do diferente é que faz as pessoas crescer. As pessoas se entenderem, ficarem sem ter uma achando a outra. E isso é uma coisa, é um aspecto que sempre chama a atenção. Eu acho que a perseguição é uma idiotice. Perseguir o outro, impor a sua ideia de mundo, sua ideia religiosa, o seu Deus ou o outro, não vai te levar a lugar nenhum. O outro vai dizer que nem os portugueses fizeram com os judeus lá. Eles disseram, cristão novo, sim, cristão novo. Mas dentro de casa ele continuava sendo judeu. Então, é aquela coisa, não dá para por essa imposição tão grande que a gente tem da religião. Eu acho que o mundo vai ter que, exatamente, as pessoas têm que aprender a respeitar o outro. A gente aqui no Brasil, você vê com os radicais, os extremos de toda qualquer religião, são exatamente os problemas, e não os gerais. Os gerais aprendem a conviver. O problema, agora a gente viu, saiu agora a pesquisa esse fim de semana, que o catolicismo ainda continua sendo a maioria, mas perdeu muito espaço para os evangélicos, que já estão chegando a 25% da população. Compensação, as religiões de matriz africana cresceram e o espiritismo diminuiu. Mas isso já é uma outra história que fica para uma próxima. Há muito o que falar a propósito das estatísticas. Professor Luiz Frois, nosso agradecimento. Eu que agradeço. A nossa admiração. Muito obrigado pela sua presença no programa. A sua despedida. Muito obrigado. Espero ter ajudado a aumentar um pouco mais da visão que a gente tem de Brasil e de religião, e da gente entender uma coisa: não vale a pena impor nada a ninguém. A gente tem que aceitar o próximo. Essas pessoas, cada um tem as suas ideias, a gente tem que, mesmo que a gente não concorde, a gente tem que aceitar e tentar achar pontos de convergência entre todos nós. Que isso é o que vai fazer a gente crescer e desenvolver, principalmente espiritualmente. É muito bom ouvir tudo isso. Muito obrigado mais uma vez. O programa Conviver vai ficando por aqui. Até a próxima semana, se Deus quiser. Eu sou paz, eu sou luz, eu sou saúde. Muito obrigado. Você acompanhou Programa Conviver.